Olá, eu sou o Marcelo Anselmo, sou fisioterapeuta, diretor da Plenitude Bem-Estar. Seja bem-vindo a esse nosso vídeo Automassagem Guiada. Nesse vídeo eu vou mostrar a você como utilizar alguns recursos para fazer manobras no seu corpo para que você possa descobrir como controlar a ansiedade e ter o seu próprio spa em casa. Antes de começar a prática propriamente dita, é altamente saudável que você prepare o seu ambiente. Prepare esse lounge, ou seja, o local que hospedará essa prática, para que esse local ele possa estar gerando a você essas sensações de experiência de bem-estar, de tranquilidade. A automassagem ela acontece por meio desse instrumento. Nós da Plenitude Bem-Estar trabalhamos com essa bolinha, com cravinhos, são pequeninos espetos que eles ajudam a dar esse deslize, né? essa ida e vinda no tecido muscular, no músculo e no epitelial, na nossa pele. Mas se você não tem essa bolinha na sua casa, tem aquela bolinha mais lisa, né, sem os espetinhos, você pode utilizar também. E se você não tiver bolinha, Marcelo, como eu faço se eu não tenho bolinha aqui em casa? Sabemos que nessa fase de circulação limitada por conta do distanciamento social gerado pelo coronavírus, nós precisamos trazer à tona soluções alternativas, não é verdade? Algumas, como por exemplo o limão, uma estrutura mais rígida, esferoidal, e que também pode ser envolta numa meia, como eu tenho aqui, ser envolta numa meia para exercer esse papel de bolinha. Ou se você também não tem um limão em casa, você pode fazer com um punhado de feijões, independentemente do tipo de feijão que seja. Fazer num formato que dê essa circunferência de uma bolinha. Esse punhadinho de feijão você amarra com a meia, né? Aqui já tem um lacinho, né? Algo que decora também para deixar mais adereçado. Lembrando que se você faz com o punhadinho de feijão, não vai ter o deslize, né? Ou seja, a gente não vai ter esse deslizamento tão gostoso como com os outros dois elementos, a bolinha e o limão. Então aqui você trabalharia mais, ou seja, com a automassagem guiada, mas em formato de pressão. Ou seja, amassamento, amassando as regiões. Mas também é super possível de fazer. Vamos à prática, então? Vamos fazer essa automassagem? Antes de começar os movimentos, é necessário que você contemple o seu corpo, que você volte a atenção para dentro de si próprio. Mas, Marcelo, qual recurso que me gera esse mergulhar dentro de si? Ele atende pelo nome de respiração. Feche os seus olhos nesse momento, organize a sua postura na cadeira, posicione bem toda a circunferência da planta dos pés no solo, os joelhos na linha dos ombros, você também relaxa os seus ombros, como se houvesse um elástico no teto da sua casa que puxa você para cima, relaxando os lábios, a região orbicular, a região ao redor dos olhos, suavizando as expressões faciais. Inspire e solte o ar. Inspire e solte o ar. Respirando da forma mais plena que você puder, utilizando os seus pulmões, utilizando o seu diafragma, engrandecendo o máximo possível a sua respiração. Esvaziando totalmente, soltando esse ar de volta para o ambiente. Vá sentindo o seu corpo, vá observando o seu corpo. No momento que você fecha os olhos para o ambiente, você metaforicamente abre os olhos para observar dentro de si próprio. Perceba como isso é interessante. Fechar os olhos para o ambiente, para abrir os olhos para se auto-observar. Você percebe as áreas mais tensas do seu corpo, ombros,
as pernas, os dedos da mão, do pé. Esse scanner corporal, ou seja, sentir as regiões mais tensas do seu corpo. Isso faz com que você possa verificar as áreas que estão necessitadas das manobras de automassagem. Vá abrindo seus olhos para que você possa visualizar as manobras em si a partir de agora. Então, ou seja, esse momento de preparação, eu geralmente recomendo que você empregue 1 a 2 minutos para essa contemplação do teu ser, voltar a atenção para dentro de si, para que você possa fazer essa leitura corporal e verificar as áreas que estão mais necessitadas da manobra, da prática da automassagem nelas. Estando com a mente onde o corpo habita. Evidentemente que se você sentir que várias partes do corpo estão com necessidade, eu sugiro que você divida a prática. Você faça de 3 a 5 músculos em um dia. No outro dia você faz de 3 a 5 outros músculos, para que você possa manter-se concentrado e desfrutando bem da prática. Mas vale fazer menos, mas fazer com melhor aproveitamento. Feito isso, vamos começar, nós vamos da parte superior do corpo para a parte inferior. Vamos começar aqui pela região das mandíbulas, não é mesmo? Você talvez possa ter bruxismo ou transtorno de ansiedade generalizada, o que acaba denotando tensão, muita rigidez aqui na região mandibular, o que nós chamamos de ATM, articulação temporomandibular. Vamos começar a prática nela. Então, ou seja, com a bolinha, né, ou com o limão, ou com o punhadinho de feijão que você tiver disponível na sua casa, você irá levá-lo aqui na bochecha, né, vamos dizer assim, um pouquinho mais voltado aqui, bem para o ângulo aqui da mandíbula, e você irá com a palma da mão fazer um trabalho circular. Considerando que é altamente significativo não esmagar isso que eu estou fazendo, ou seja, pressionar muito forte. Você mantém uma pressão, evidentemente, para fazer essa superfície de contato da palma da mão com a bolinha e da bolinha com a parte do corpo, mas sem esmagá-la. O suficiente para você sentir o amaciamento, né? Sentir que essa região vai, pouco a pouco, mudando o seu estado somático, mudando a sua forma de ser. Inspire e solte o ar, mantenha a sua respiração, você pode fechar um pouco os olhos, percebendo que eu faço o que nós chamamos homolateral, ou seja, o mesmo lado, né? Braço direito com o lado direito do rosto, o lado direito da cabeça. Se você sente desconforto em algum ponto gatilho, né? Ou seja, uma área mais nevrálgica, uma área que a dor está um pouco mais proeminente, você pode trabalhar um círculo um pouco menor e mais focado nessa região, como eu estou fazendo aqui agora. Perceba. Estou bem com o objeto, com a bolinha no centro da palma da minha mão e fazendo um microcírculo. Perceba a execução desse movimento. Faça do outro lado e aí você continua nessa economia de energia, para não fazer cruzado, que fatalmente impregna o ombro de tensão. Então a gente faz do mesmo lado. Começamos com círculos maiores na região condilar. O que é a região condilar? Essa região aqui que fatalmente é a mais sobrecarregada quando nós temos algum distúrbio nessa região da mandíbula. Esse trabalho circular, ele vai pouco a pouco gerando uma maior circulação sanguínea, linfática para a região também, o que vai ajudar a que essa região tenha um melhor suprimento, melhor abastecimento, ou seja, que o sangue possa chegar melhor lá. A tensão muscular dificulta e muito que a circulação chegue normal a essa área, seja aqui na região da mandíbula ou em outra. E o trabalho repetido, o gesto mecânico do passar a bolinha, do massagear,
faz com que isso se normalize. Faça círculos menores, você pode fechar os olhos e, entre aspas, levar a mente dentro dessa área do corpo, essa solidez mente-corpo muito robusta. Você pode escutar a sua respiração. Deixando por vezes, entre aspas, o som do silêncio falar mais alto. Perceba como isso é interessante. Saindo dessa região, nós chegamos ao ombro. O ombro, fatalmente, uma das áreas campeãs de tensão do corpo, né? Para quem tem fibromialgia, depressão por conta das questões psicossomáticas, estresse crônico. Nessa fase que nós vivenciamos, né, com muitas notícias, com muita poluição mental, o ombro fatalmente é uma das áreas que paga mais o preço, né? Que mais se queixa, que mais fica com sobrecarga mecânica. Aí nós fazemos o que eu chamo de contralateral, né? Ou seja, faremos no ombro esquerdo com a mão direita. Vamos fazer na frente do ombro, na parte da frente. Eu deixo o meu braço sobre a coxa e eu vou massageando pouco a pouco. Você pode fechar os olhos em qualquer momento dessa prática e mergulhar ainda mais nesse movimento. Um pouco diferente do que na região temporomandibular, nas mandíbulas, aqui você pode pressionar um pouco mais pelo ombro ser uma área com uma superfície de contato melhor. Você pode também fazer o que eu chamo da pressão contínua, sem movimento. Manter pressionado durante 20 segundos. Mantendo essa pressão vai gerar uma redução abrupta da circulação sanguínea, o que a gente chama de vasoconstrição. Reduzir o fluxo circulatório para que depois, quando você solta, a área vasodilata, ou seja, aumenta o tamanho do calibre da passagem do sangue dentro da artéria, dentro do vaso, e isso faz com que a área relaxe. Você pode fazer isso de 3 a 5 vezes, esse trabalho de manter a pressão nessa área. Fazemos do outro lado a mesma estrutura, o mesmo pensamento também se aplica. Inspire e solte o ar. Você se mantém nessa manobra. Você pode ir um pouco mais para a região lateral do ombro, caracterizada pelas musculaturas que estabilizam o ombro, que fatalmente ficam muito tensas. São regiões que são fracas, mas é uma fraqueza que ela também leva a tensão da musculatura, porque qualquer estímulo que você faça no dia a dia, pela região estar fraca, ela gera informação de dor para proteger, fazer uma proteção articular. Progredimos agora para a região aqui cervical, né? A coluna cervical e o trapézio, nessa musculatura mais alta aqui. Continuamos nesse trabalho inverso, né? Bolinha na mão esquerda e eu vou para o lado direito. É uma área fatalmente que paga muito preço, não é verdade? Uma das áreas que mais incomoda, né, a população de uma forma geral. Talvez você tenha ou você deve conhecer alguém na sua casa, no seu trabalho, na sua escola que carece de atenção, né, de acolhimento aqui nessa região do corpo, não é verdade? Aqui você pode trabalhar de forma um pouquinho mais dinâmica. Perceba como eu estou fazendo. Movimentos um pouco mais dinâmicos. Não são rápidos, né? Mas eles são mais superficiais e um pouco mais dinâmicos para a gente aumentar um pouco mais a circulação sanguínea, diminuir a viscosidade sanguínea dessa área. Faço para o outro lado também. Trabalhando de uma forma com um pouquinho mais de energia nessa região.
Lembrando que se você está fazendo com o punhado de feijão, o trabalho de deslizamento, de fazer esse círculo, ele já fica um pouco mais dificultoso. Então você pode manter somente a pressão. Você mantém a pressão e manobra um pouco o punhadinho de feijão para dentro do músculo e para fora, para dentro e para fora. Também teremos efeitos benéficos bem interessantes assim. Chegamos à região cervical. Nessa região, você pode fazer do mesmo lado, ou seja, lado direito da coluna cervical, mão direita, faça o trabalho para cima e para baixo, levando para cima e para baixo. Mantendo a posição do corpo, sem deixar a postura curvar-se. Você mantém o cotovelo voltado para fora, faça com o outro lado. Lembrando que é altamente salutar que você pause, ou seja, se você sentir fadiga, se você sentir a musculatura que está sustentando o movimento cansada, como por exemplo nesse caso, eu posso sentir meu ombro um pouco cansado, então eu paro, descanso um pouco, me reorganizo, fecho os olhos, utilizo o mais belo e singelo passaporte que é a respiração. Finalizamos no pé. Temos duas formas de fazer no pé. Podemos fazer dessa forma, que é colocar a bolinha sobre o tapete ou sobre o chão, e com a pressão, né, a força do membro, do membro inferior e do próprio pé, nós iremos fazer o trabalho para frente e para trás. O próprio peso do segmento, o próprio peso do pé, gera essa superfície de contato e é uma manobra muito relaxante, muito gostosa de ser feita. Você pode fazer pequeninos círculos, não dá para fazer grandes círculos aqui, porque senão o objeto sai do seu domínio. E você pode fazer também dessa forma, trazendo um outro objeto para adaptar, sobretudo para pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade em baixar o tronco. Então a gente pode fazer dessa forma também com um banquinho, ou no caso aqui um puff, flexiona um pouco o tronco e trabalha aqui na região dos pés. A gente pode também trabalhar nos dedos do pé. Quando a gente coloca na forma anterior, já é um pouco difícil trabalhar os dedos do pé. O que nessa posição aqui já é mais fácil. A gente faz uma cabaninha, entre aspas, né? Ou seja, a sua mão segura os dedos do pé e você manobra em cima dessa região, também caracterizada pela reflexologia podal. Nós temos o espectro, o desenho do corpo desenhado, né, emoldurado nos pés. Essa parte aqui, sobretudo do maléolo medial, né, esse osso grande na parte de dentro, até o hálux, que é o dedão do pé, nós temos a coluna vertebral desenhada nessa parte do corpo. Então, essa é a automassagem guiada, essa prática muito interessante de relaxamento, não apenas físico, mas sobretudo um elemento que se localiza dentro dessa órbita que é essa saúde mental, sobretudo nessa fase que nós vivemos, essa fase que nós precisamos de cuidado, mas também precisamos de acolhimento, e esse acolhimento a gente encontra dentro de nós mesmos, de voltar a atenção para dentro de si, de ter o seu próprio espaço, de ter o seu próprio tempo, de cultivar hábitos saudáveis. Como eu costumo dizer, a atenção é quem você acha que é. O relaxamento é quem você é de fato. Meu obrigado em nome da Plenitude e Bem-Estar, ao SESC pela oportunidade. Muito obrigado a você. Continue fazendo essa prática ao longo do seu cotidiano. Um abraço fraternal e até a próxima.